Olá, meus amigos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos de volta com mais um trabalho aqui no canal Criando e Colecionando, e hoje com o nosso querido Corredor Escarlate, também conhecido como Flash. Esse Flash ele foi feito com uma base de resina que eu tirei de um molde de silicone, e para reforçar a base dele, para ele ficar de pé bem firme, bonitão, sem cair, eu utilizei um ferro para dar uma maior firmeza nessa peça que eu passei no meio da perna dele, né? Dessa perna aqui ia ficar como base fincada no chão, né? Deu um pouquinho de trabalho, era um trabalho bem delicado porque eu podia quebrar a resina, mas deu tudo certo no final, né? A modelagem da musculatura eu comecei a fazer com epóxi porque ele dá uma maior firmeza nessa parte aí que eu precisava, justamente para evitar algum acidente futuro de peça pesar um pouquinho, querer tombar. Então o epóxi, como ele tem essa firmeza boa aí quando ele seca, então era o mais adequado, pelo menos na minha visão, para fazer essa parte aí, né? Depois, o resto eu acabei completando com o biscuit mesmo, fazendo a modelagem ali nas costas, nas pernas, para dar um pouco mais de enchimento nesse molde de corpo aí, porque esse molde ele é um pouquinho magro, não que ele seja magro, né? Ele não é tão forte e bombadão que nem os outros, mas é uma estrutura um pouco mais magra do que o padrão, né? Então ele serve para você fazer modelagem de personagens que não são tão fortes, tão bombados, e aí você pode complementar a musculatura e você pode usar a técnica que você quiser, seja com epóxi, seja com biscuit, vai do jeito que você achar melhor, do jeito que você se adapta melhor, tá? Eu consigo usar as duas, mas confesso que ultimamente eu tenho preferido mais o biscuit para fazer esse tipo de modelagem, tá? Para fazer a sola da bota dele, eu utilizei ali um molde de papelão. Depois eu utilizei ali uma peça de... como é que chama isso aí? Acho que é corina, enfim, é aqueles couro falso, tá? E aí eu fiz o desenho ali dos cortes que eu ia precisar fazer com um lápis. Aí depois colei ali na parte de baixo, né? E aí fiz o molde ali da bota dele utilizando o biscuit mesmo. Aí vocês me perguntam, pô, Criano, mas essa peça branca é biscuit? É biscuit sim, né? Mas por que branco se você estava usando preto? Porque eu recebi esse biscuit aí, que na verdade nem é branco, é o natural, durante o trabalho que eu estava fazendo, e aí eu resolvi experimentar ele. Cara, confesso que eu gostei muito, esse biscuit aí é muito legal para trabalhar, eu adorei, né, porque ele, primeiro que ele tem uma secagem mais rápida quando você faz a aplicação, ele quase não altera o tamanho, né, ele não retrai, né, como normalmente a massa de biscuit costuma retrair, ele retrai bem menos, quase nada. E só que quando você está trabalhando com ele continua maleável, ele não resseca tão fácil, então isso facilita muito o trabalho, eu confesso que eu adorei. Essa marca é da Polycol, vou fazer uma propaganda gratuita aqui, porque eu realmente gostei deste resultado aí com o trabalho de biscuit, e essa massa, pelo menos até agora, foi a que eu mais gostei de trabalhar, e eu acho que eu vou conseguir me dar bem com ela a partir de então, tá? Como vocês podem ver, eu fiz toda a cobertura aí do uniforme dele utilizando esta massa de biscuit, fiz algumas texturas e depois alguns pequenos acabamentos. Ali nas orelhinhas dele, que vocês devem ter notado, eu utilizei aquelas baterias que vem naqueles bonecos de camelô, uma de cada lado, e peguei uma pecinha de bijuteria que eu tinha aqui no formato de um raio, que coube certinho ali no tamanho. Precisei fazer apenas alguns desgastes ali com a micro retífica para adequar ela ali à peça redonda, mas deu tudo certo, tá? E depois fiz o acabamento daquelas partes ali que são os pequenos detalhes do cinturão dele, da luva ali, utilizando em algumas partes esse mesmo material aí de corino, que é a imitação de couro, e aquela ali que está aparecendo na luva dele, no braço, eu tinha utilizado como é que chama lá? O EVA. Mas eu não gostei do resultado e eu acabei fazendo em biscuit, como vocês podem ver ali já mudou, né? Eu acabei nem filmando porque na hora eu me irritei com o resultado que estava muito ruim, feio. Aí eu tentei experimentar o biscuit e, cara, deu muito certo. Esse biscuit aí eu gostei bastante porque até mesmo nos detalhes ele acaba sendo mais adequado, tá? Depois que toda a massa secou, ficou bem durinho ali o biscuit, conseguiu secar bem, eu passei uma camada de primer para iniciar o processo de pintura. E a pintura eu tenho dado preferência ultimamente aí para fazer com a ajuda do nosso querido amigo o aerógrafo, porque, cara, ele dá um resultado muito bacana aí de finalização.
de qualidade de pintura e eu recomendo bastante. Se você tiver dinheiro para investir e gosta de fazer esse tipo de trabalho, faça, tá? E aí um dos segredos que muita gente me perguntava, pô, mas como é que você consegue deixar aí o resultado de pintura de pele aí tão próximo do realista? Isso foi um trabalho de longo tempo que eu fui desenvolvendo essa técnica, mas eu utilizo muito aí lápis de cor, aquele aquarelável, que ele tem o grafite mais macio, e utilizo também aquelas sombras de maquiagem mesmo, né? Eu não roubei da minha esposa não, tá? Eu comprei mesmo, tá? Então ela não tá chateada não, tá, gente? E aí depois eu fiz a aplicação desse amarelo aí com o aerógrafo também, eu já tinha colocado uma máscara no rosto dele para não manchar a parte de baixo. Fiz algumas misturas ali com um pouquinho daquela tinta dourada Metal Colors, né, misturado com amarelo, consegui essa tonalidade e depois ainda passei uma tonalidade um pouco mais clara aí naquela técnica de dry brush que vocês já conhecem aí, para poder dar um efeito de acabamento. Depois eu fiz uma máscara utilizando a fita crepe, aquela fita crepe que tem uma aderência mais não tão forte, né, que é mais adequada mesmo para fazer esse tipo de trabalho com pintura. E aí apliquei a tinta que é predominante aí, que é a vermelha, né? Eu fiz umas misturas aí utilizando também aquele Metal Colors da cor cobre, que é um pouco mais puxado para o vermelho, que deu essa tonalidade um pouco metalizada para ela, tá? E aí depois, finalizando a base, eu resolvi fazer uma base um pouco mais simples, que é essa base de madeira, como é que chama aquela? Pinus, né? Que é justamente para para deixar a peça mais firme ali, eu achei que seria mais adequado. Aí eu só fiz um acabamento na lateral ali utilizando uns palitos de sorvete e depois coloquei ali a cobertura por cima com uma camada de biscuit, né? Passei uma texturazinha aí com um plástico que eu tinha aqui que eu achei que ia ficar legal, mas no fim não ia fazer muita diferença, confesso, tá? E aí trabalho de pintura aí utilizando o spray não, o spray eu usei depois. Eu usei aí a tinta acrílica fosca mesmo, tá? Pra fazer como se fosse uma base de primer mesmo, mas aí pra madeira acho que seria mais adequado, porque o primer talvez não ia pegar muito bem aí, tá? E aí finalizando aí a pintura da base, eu utilizei um spray semi-brilho preto, né? Pra dar um efeito de acabamento legal.